Bom dia, estamos aqui agora para passar algumas dicas sobre a prova final de Direito Tributário 1 das Faculdades Integradas Pitágoras, aqui para vocês. Perfeito? Antes de falar sobre a prova, vamos dar alguns alertas iniciais. A prova é extremamente superficial, mas em função do tamanho da matéria, ela engloba vários temas, perfeito? Eu escolhi os temas que são mais relevantes para vocês estudarem, para vocês trabalharem na prova final. Perfeito? Todos os temas foram amplamente debatidos na sala e a gente vai pontuar os assuntos especificamente para vocês e já pedindo vênia para explicar o porquê da gente não poder adentrar, né, obviamente, o conteúdo das questões por uma questão ética profissional. Então, o que eu posso fazer para vocês é isso, direcionar um pouco o estudo aí o estudo de vocês nessa reta final para a prova final. Perfeito? A primeira questão trata do regime jurídico aplicável aos tributos existentes hoje na Constituição. Quando nós tratamos de regime jurídico tributário, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, a temática da competência, quem pode instituir esses tributos, a quais princípios eles se submetem, quais são os limites da sua criação, certo? Então, os tributos vão se diferenciar em relação a matérias. Aí você tem uma vasta classificação na doutrina sobre tributos reais, tributos pessoais, tributos diretos e indiretos, que tem fato gerador instantâneo, complexivo. Os tributos vão se diferenciar também em função do fato gerador da obrigação, é aquilo que está descrito lá no artigo 4º do Código Tributário Nacional, quando diz que a natureza jurídica do tributo é dada pela análise do fato gerador da obrigação. E uma terceira observação relevante é que, depois de 1988, um novo critério foi introduzido para diferenciar essas espécies, que é a destinação finalística, que é entendida por alguns autores até como um princípio da destinação finalística e tal. Significa que algumas espécies tributárias têm em seu regime jurídico a destinação específica do produto da arrecadação. O que isso significa? Que elas só podem ser instituídas se o dinheiro for para determinadas finalidades. Perfeito? Então, a primeira questão trata desses assuntos. Como vocês vão entender isso, como que os tributos são criados e o regime aplicável a eles nessa perspectiva, da teoria dos fatos geradores vinculados ou não vinculados e da destinação do produto da arrecadação. Perfeito? A segunda questão trata do regime jurídico das taxas. Então vocês têm que saber tudo sobre taxas, espécies de taxas, taxas de serviço, taxas de polícia, a questão da referibilidade do serviço, a questão da efetiva prestação ou exercício do poder de polícia ou a sua disponibilização aos particulares, e principalmente as questões referentes a como taxas são quantificadas no nosso país. Até bem pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal tratava a espécie tributária taxa de uma forma diferente, ou seja, que ela não podia ter fato gerador ou base de cálculo própria de impostos, aí bem nos termos aí dos parágrafos do artigo 145 da Constituição. Contudo, recentemente, as taxas vão poder, até questão sumulada, vão poder ter alguns dos seus elementos quantitativos semelhantes a impostos. Ou seja, a taxa não pode ser idêntica a imposto, mas pode ter alguns elementos quantitativos bem semelhantes. Então, é isso que vai ser exigido, de acordo com a jurisprudência do Supremo, como que hoje são tratadas essas questões referentes a taxas. Perfeito? A questão 3 trata dos atributos do crédito tributário. Perfeito? Então, a gente estudou isso. E isso está alinhado à teoria geral das obrigações. Quando ou a partir de quando uma determinada obrigação passa a ser necessariamente exigível de alguém, né? Uma obrigação civil, isso é diferente. Agora, na obrigação tributária, a gente viu na sala que existe todo um contexto e toda uma fenomenologia para que esses tributos possam ser exigidos.
Então, os senhores vão ser exigidos ou cobrados para explicar essa situação. Ou seja, para isso vocês têm que saber o que é o crédito, como que ele nasce, como que ele é constituído, quais são os fenômenos aplicáveis a ele, perfeito? Para entender bem o questionamento. Em relação à questão 4, a temática é obrigação tributária e suas modalidades. Muito simples, né? Tema também tratado aí durante o semestre. A próxima questão trata aí para vocês do tema fenômenos atrelados ao crédito tributário, para vocês identificarem uma situação de extinção, exclusão ou suspensão da exigibilidade do crédito. Então, para isso, vocês têm que memorizar os artigos que tratam de exclusão, suspensão e extinção do crédito. Também questão muito fácil. A próxima questão questão 6, trata de análise de um texto legal, também sobre fenômenos, exclusão, extinção e suspensão da exigibilidade do crédito. Perfeito? A questão 7 é uma questão que trabalha a temática da Constituição, que trata do poder de tributar e das limitações ao poder de tributar. Então, vocês têm que detectar onde isso está no texto constitucional, dar uma estudada, poder de tributar e limitações ao poder de tributar, para poder ter êxito na resposta a essa questão. Perfeito? A próxima questão, que é a questão 8, também uma questão sobre fenômenos atrelados ao crédito tributário, suspensão, extinção e exclusão, uma questão de memorização, que são as questões de múltipla escolha. Perfeito? A questão 9 trata do conceito de tributo que está no Código Tributário Nacional, então os senhores têm que saber todos os elementos ou partes essenciais do conceito de tributo que está no artigo 3º. Está no caderno, está amplamente discutido na doutrina, tributo como prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, que não seja sanção de ato ilícito, cada um desses temas, muito simples, eles já foram tratados com vocês também na sala de aula, perfeito? E a questão 10, a última questão, a questão que trata de sujeição passiva. Vamos estudar bem a questão da sujeição passiva, porque a sujeição passiva se situa dentro da perspectiva da obrigação. Alguém está obrigado a uma prestação e outra pessoa está juridicamente legitimada a cobrar esse tributo. Então, vocês têm que identificar essas relações de sujeição passiva, como elas se dão nas suas várias modalidades. Perfeito? Então, em linhas gerais, a temática da prova é bem simples. Caso alguém tenha dúvidas em relação a algum tema desses que eu expliquei, eu posso mandar outro vídeo para vocês, beleza? Boa sorte, aquele abraço.